Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na formação histórica do Paraná. Vamos usar como base um material chamado Paraná, Linha do Tempo e Personagens da Colonização. A ideia é entender melhor, sabe, os momentos, as figuras-chave que definiram o Estado, porque é uma história cheia de reviravoltas desde o começo da colonização europeia. Vamos tentar desembrulhar isso. Com certeza. E tudo começa, de certa forma, lá atrás com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Ele colocou quase todo o Paraná de hoje na área de influência espanhola, né? Isso, bom, já plantou a semente para muita disputa futura. Aí logo vieram os exploradores, tipo Aleixo Garcia ou Cabeça de Vaca, que, aliás, viu as cataratas em 1542, ficou impressionado. E os espanhóis fundaram as primeiras vilas, Ontiveros, Ciudad Real, e os jesuítas criaram as missões, as reduções, lá no Guairá, para catequizar os indígenas. Mas essa presença espanhola não durou tanto tempo assim, né? Quer dizer, ela foi interrompida de forma bem drástica. A chegada dos bandeirantes paulistas mudou tudo. Exatamente. Foi um divisor de águas. Entre 1628 e 1631, mais ou menos, as expedições bandeirantes vieram de São Paulo e, assim, varreram o Guairá. Destruíram quase todas as reduções. E a ação do Antônio Raposo Tavares, em 1632, contra Vila Rica, aquilo foi um golpe quase final na presença espanhola ali. Não foi só destruição, entende? Foi uma mudança geopolítica mesmo. Empurrou a fronteira portuguesa muito além do que Tordesilhas dizia. As consequências disso duraram séculos. Entendi. Enquanto a Espanha perdia espaço, Portugal ia se firmando, né? Sim, sim. A gente vê isso com a fundação de Paranaguá. O Gabriel de Lara, ele ergueu o Pelourinho em 1646, no símbolo, né? Da justiça, da administração portuguesa oficial. Pouco depois, Curitiba começa a surgir. Primeiro com garimpeiros, depois o Mateus Leme formaliza em 1668. Aí já no século XVIII, os Campos Gerais viram uma área super importante para a pecuária, para passagem de gado ligando o sul com São Paulo, Minas. Interessante essa consolidação. Mas como é que surgiu a ideia de o Paraná se separar de São Paulo? Imagino que não foi do dia para a noite. Ah, de jeito nenhum. Foi uma luta longa, viu? Desde 1800 já tinha gente falando disso, como Pedro Joaquim de Castro Correia e Sá. A Câmara de Paranaguá fez um pedido formal em 1811. Teve até uma tentativa de conspiração em 1821. E figuras importantes tipo Paula Gomes, o Barão de Antonina, ficaram fazendo lobby direto lá no Rio de Janeiro, pressionando. E o que finalmente fez a coisa acontecer? Qual foi o estopim para a autonomia? Então, aí entra um cálculo político bem interessante. A neutralidade do Paraná em conflitos grandes como a Revolução Farroupilha e a Revolução Liberal de 1842 foi decisiva. O governo imperial, querendo garantir lealdade, ou pelo menos que a região não atrapalhasse, sabe, prometeu a emancipação como uma espécie de recompensa. E a promessa foi cumprida em 1853. Aí criaram a província do Paraná. O Zacarias de Góes e Vasconcelos foi o primeiro presidente. Uma jogada política que deu certo, né? E com a província criada, o Paraná começou a construir, digamos, uma identidade econômica e social própria. Isso. Aí vem os grandes ciclos econômicos. Primeiro, o da erva mate. Foi tão forte que um viajante alemão, o Robert Avel Alemã, chamou de civilização do mate. Depois vieram outros ciclos, claro, e um ponto crucial foi a colonização intensa do norte do estado. Companhias como a CTNP, a Companhia de Terras Norte do Paraná, planejaram cidades como Londrina. E também no oeste, com a Maripa. Essas companhias foram muito ativas, trouxeram muitos colonos, imigrantes europeus, gente de outros estados, mudaram completamente a cara da região. Mas esse desenvolvimento todo, pelo que parece, não foi pacífico. Teve muito atrito, né? O fim do século XIX, começo do XX, parece que foi bem agitado. Nossa, extremamente. A Revolução Federalista, por exemplo, teve um episódio muito marcante aqui. O Cerco da Lapa, em 1894. Ali, a resistência republicana, mesmo perdendo, e com a morte do general Carneiro, conseguiu atrasar os federalistas. Foi importante estrategicamente. Logo depois veio a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916.
Um conflito bem complexo, misturando disputa de terra, questão religiosa, na divisa com Santa Catarina. O Paraná até perdeu território ali. E a tensão pela posse da terra continuou forte, principalmente no sudoeste. Conflitos violentos entre poceiros e grandes companhias madeireiras de colonização, tipo a Citla. A coisa era tão séria que o governo federal criou um grupo específico em 1964, o GETSOP, para tentar mediar esses conflitos agrários. Mostra como a terra é um fio condutor tenso na história paranaense. É verdade. E avançando mais um pouco, como é que o Paraná se modernizou no século XX? Bom, a industrialização ganhou força. Empresas grandes se instalaram, como a Klabin, de papel e celulose, frigoríficos enormes como o Matarazzo. E, claro, um projeto de impacto mundial foi a usina de Itaipu, construída junto com o Paraguai, ali entre 74 e 84, uma das maiores do mundo, né? E não dá para esquecer Curitiba. A cidade ganhou reconhecimento internacional pelo planejamento urbano, principalmente a partir dos anos 70, com o Jaime Lerner. Virou referência em transporte, áreas verdes. Uau, que jornada! De um território disputado por impérios exploradores, passando por ciclos econômicos intensos, conflitos sociais marcantes, até virar esse estado moderno e influente. Fica bem claro, né? O Paraná de hoje é feito de muitas camadas. Tem a herança indígena, a presença espanhola lá no início, a consolidação portuguesa, o impacto dos bandeirantes, a ação dos jesuítas, a força dos imigrantes, dos migrantes. É muita coisa junta. Exatamente. E acho que fica uma reflexão interessante para quem está ouvindo, né? Pensando nessa longa história de disputas por território, desde Tordesilhas, passando pelo Contestado, até esses conflitos agrários mais recentes no Sudoeste, e pensando também nos ciclos econômicos que transformaram tudo, a erva mate, a madeira, o café, hoje a soja. Como será que esses legados continuam vivos? De que forma eles ainda moldam, assim, as relações sociais, a economia, até a identidade cultural do Paraná hoje em dia? Fica aí para pensar, né? Nas continuidades e nas rupturas dessa história tão rica.